Graça e paz, gente. Boa noite. Fica de pé um instante aí. Já levanta as duas mãos lá em cima, dá um grito de glória já. Muita gente para pouco barulho. Levanta as duas. Quase isso aí, vamos lá. Todo mundo levanta a mão lá em cima. Dá um grito de glória a Deus. Aí, dá um aplauso ao Senhor. Glória a Jesus. Aplaude mais forte a Ele, vamos celebrar o Senhor. Sua melhor fase está começando. Seu melhor tempo está iniciando. Quem crê nisso? Eu já profetizo coisas novas na sua vida. Você vai fazer o seguinte, você vai abraçar pelo menos 3 pessoas, dar o seu melhor sorriso, um extraordinário boa noite e declarar: o seu melhor tempo está chegando. Quantos podem dizer amém e dar glória a Deus por isso? Pelo menos 3, seu melhor sorriso, extraordinário boa noite. E vai declarar para ele e para ela que o melhor tempo está chegando. A melhor fase da sua história está só começando. Tempos passados estão sendo superados para a glória de Deus. Novas histórias começam a ser escritas a partir desse tempo. Quem crê nisso? Um outro degrau Deus está te levando a viver e a experimentar. Quem pode glorificar o nome do Senhor Jesus? Eu já quero orar para que Deus opere milagres na sua vida. Eu já quero orar para que a sua família esteja debaixo da mão poderosa de Deus. Eu já quero orar para que os teus negócios, tua liderança, teu ministério esteja debaixo da vontade e da bênção do Senhor. Feche os teus olhos, dá a mão à pessoa da direita, da esquerda, e vamos orar nesta noite, pedindo ao Deus Pai que nos conduza, pedindo ao Deus Pai que nos dirija, e que faça em nossa vida algo novo neste dia. Há um rio de Deus correndo entre nós. Esse é o rio da palavra de Deus. Toda árvore plantada junto a este rio, você dá fruto na estação própria, as folhas não caem e tudo quanto faz prospera. Há um rio de vida que nesse momento fecha feridas do passado. Há um rio de vida que neste momento rega terras que estavam ressecadas, mortas, mas que o Senhor começa a fazer reverdecer, recuperar. Você vai sair daqui debaixo de uma unção fresca nestes dias. Ora mais, cava mais fundo, entra no ambiente espiritual, atravessa o véu. Tem um encontro agora com a presença gloriosa do Senhor na tua vida. Hoje o Senhor é contigo. Hoje o Senhor vai alargar a tua visão espiritual. Vai renovar a profecia na tua boca. Vai te dar autoridade na fala e poder nas decisões. Você não veio para uma palestra, você veio para o encontro com o poder do Espírito Santo. Você veio desvendar mistérios espirituais. Vai orando, cava mais. Tem mais aí, tem mais. Tudo é teu, Jesus. E ao seu nome damos a honra e a glória neste dia. Tudo é teu, Jesus. E queremos compartilhar a tua palavra com poder e autoridade. Esta classe se reúne nesta noite, Senhor, porque cremos e confiamos que o poder do Senhor se manifestará entre nós.
Pai, oramos em nome de Jesus. Daqui vão sair líderes diferenciados, lideranças diferenciadas. Nosso coração vai se expandir, nossa mente vai aumentar, nossos frutos serão incontestáveis, resultados serão aparentes. Senhor, nós oramos desta noite confiantes que o Senhor vai nos conduzir com poder e graça, e que essa atmosfera já está tomada pela glória do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia. Nosso Pai vai equilibrar teu coração hoje aqui. Antes de começar, o Espírito Santo quer romper com algumas setas de morte. Algumas palavras vieram para matar o teu chamado, para matar a tua chamada. E Deus está dizendo, era uma seta de morte. Mas o Espírito Santo te trouxe aqui hoje vai fechar essa ferida, vai renovar a tua experiência. A fonte das águas vivas, a fonte da água viva está correndo em tua direção. Quem bebe dessa água não tem sede mais. Quem bebe dessa água está livre dos vícios. Quem bebe dessa água não depende de estimulantes. Quem bebe desta água está à prova de bajulação, está à prova de entorpecente, está à prova de substitutos. A sua potência vem de Deus. Em nome de Jesus. Eu estou ensaiando para mandar você sentar e começar, mas não estou conseguindo. Deus vai te tornar irresistível. Antes da tua competência, antes da tua experiência, o Senhor vai tornar a tua presença. A tua presença será impactante. Você ainda não vai abrir a boca para apresentar a experiência, você ainda não vai demonstrar nada para apresentar a competência, mas a sua presença no ambiente. Você vai ter o poder de impactar ambientes.
Existem pessoas que têm uma capacidade de perceber ambientes, mas você vai ter uma habilidade para transformar ambientes. Sua presença vai irradiar graça, autoridade, unção, liberdade. Batiza o teu povo com poder e graça, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus. E nos dirige nesta noite. Aleluia. Prepare-se para ser a pessoa mais diferente nas reuniões. E o destaque não vai vir por questões palpáveis, visíveis. Vai vir pelo que você carrega. Uma presença diferenciada. Pode sentar. Eu vim pronto para uma aula, mas eu percebo que o Espírito Santo quer continuar se movendo entre nós. Quero que você abra comigo a sua Bíblia. Você já vai começar a tomar nota. Em 1 Coríntios capítulo de número 4. Verso de número 7 e 8. Muita gente chegando. Continuar assim, semana que vem vai ter que levantar a cortina aqui, eu acho. Meu Deus. Louvado seja o Senhor Jesus. O Senhor trabalha através de presentes. A palavra dom, a melhor tradução, o entendimento da palavra dom é presente. Ou seja, quando alguém diz fulano tem o dom da liderança, quando alguém diz assim, ó, ciclano tem o dom da autoridade, tem o dom da sabedoria, Deus está ministrando o meu e o seu coração, está dizendo, isso é um presente que eu dou. Anote isso aqui, ó, tratar o que tenho como um presente, isso vai guardar seu coração. Se tudo que você tem, você tratar como um presente, você começa a se blindar contra o orgulho, e o orgulho é uma armadilha para quem lidera. Porque liderar te coloca em posições privilegiadas e traz para você reconhecimentos, resultados, privilégios, oportunidades, que são, com certeza, pontos para o orgulho, para o espírito de orgulho atuar. E um dos segredos para você obter resultado, progredir no que faz, prosperar no seu chamado, é não ser pego pelo orgulho. Então entende uma coisa, resultado vem do dom que você recebeu. Você vai sentar em mesa, que é um presente. Você vai participar de situações que serão claramente um presente de Deus. E a ideia é que você reconheça isso como um presente.
E esse presente chega até você por um meio. Deus é a fonte desse presente, e alguém é o meio pelo qual esse presente chega. Estão comigo? Então Deus quer derramar esse presente sobre nós, e quer de alguma forma também liberar sobre nós, por meio de alguém, essa bênção. Ficou claro para nós, na semana passada, que quando uma porção do Espírito que está em Moisés sai e recai sobre os outros 70, é que Deus partilha através de alguém o que Ele tem para entregar na tua vida. Deus pode usar uma sarça, Deus pode usar uma situação ou circunstância, mas em geral, Deus usa pessoas. O canal de Deus geralmente será uma pessoa, e é por isso que Satanás é um especialista em semear resistência e inimizade. Porque quando ele coloca resistência e inimizade e outras coisas assemelhadas a essa, o que ele está fazendo? Ele está isolando você. Quando ele te isola de alguém, o que ele está fazendo? Ele está impedindo que o dom flua e uma fonte te alcance. É por isso que a gente precisa combater todo espírito de inimizade. Porque em alguém existe um dom que vai levar você mais longe. E é por isso que esse espírito de inimizade precisa ser vencido, destruído, rompido, para a glória de Deus. E muitas vezes é nessa semente de resistência, naquela pessoa em que houve uma separação, tem lá algo de Deus para você. Portanto, trate tudo como um dom. E entenda que este dom vai chegar por meio de pessoas. Portanto, relacionamentos são uma chave para fluir naquilo que o Espírito Santo tem para nós. 1 Coríntios capítulo de número 4, verso de número 7 e 8. O texto diz, põe na tela por favor, está aí. Pois quem torna você diferente? Marque aí a palavra diferente. Pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? O que você tem que não tenha recebido? Então olha só, o que te torna diferente? São perguntas retóricas, perguntas para meditação. Olha só, o que te torna diferente? Aí alguém pode dizer assim, o que me torna diferente é tal qualidade. Aí ele diz assim, e o que você tem que não foi um presente que te foi dado? Quando a gente tem essa compreensão, que o elemento que nos diferencia é um presente que nos foi entregue, nosso coração começa a se blindar contra o orgulho. Pegou? O que você tem que te faz diferente de outra pessoa? O que eu tenho? Faz uma lista aí agora. Qual que é o seu dom principal? Escreve aí. Qual a sua habilidade mais admirada? Escreva isso, é importante você escrever. Faz um inventário. Qual o seu dom principal? Qual a sua habilidade mais admirada? Qual a sua habilidade, seu ato que te traz mais retorno?
Eu acho que o meu é pregar. Eu acho. Porque o que mais funciona para a minha vida é pregar. Ok? O que mais funciona para mim é pregar. Então o que me faz diferente? Pergunta 1. O que me faz diferente é pregar. E como é que esse ato de pregar chegou na minha vida? Foi um presente. Foi um dom. E olha a resposta que ele vai dar. E se o recebeu, por que se orgulha? E se o recebeu, por que se orgulha? Como se assim não fosse. O que ele está dizendo é o seguinte: pensem como está a vida de vocês, e veja se isso não é fruto do favor, do dom e da graça de Deus. E se isso é fruto do favor, do presente, da graça de Deus, não há por que se orgulhar. O orgulho precede a queda. O orgulho nos faz parecidos com Satanás. E eu quero orar agora em nome de Jesus. Se você puder levantar a mão direita comigo e concordar que não daremos lugar a nenhum espírito ou obra de orgulho em nossa vida, e que o Espírito Santo venha operar e agir sobre nós neste dia. Quantos podem dizer amém? Sejamos livres do orgulho. Dê um aplauso ao Senhor. Deus começa a quebrar isso aqui e agora. Recebemos de Deus esse dom. Agora veja que Paulo vai aprofundar um pouco mais. Vamos seguir. E se recebeu, porque se orgulha, como se assim não fosse. Vocês já têm tudo o que querem. Já se tornaram ricos. Chegaram a ser reis. E aí, ironicamente, ele vai dizer o seguinte, e sem nós. Paulo está falando com a igreja de Corinto. Vamos contextualizar. A igreja de Corinto foi fundada por Paulo. Paulo é o pai dessa igreja. Paulo ensinou o beabá para essa turma. Quem ali é pastor, quem ali é bispo, quem ali é diácono, foi levantado por Paulo. E agora está todo mundo crescendo. E a igreja de Corinto está se tornando uma igreja poderosa. Uma igreja diferenciada. Aí Paulo escreve uma cartinha e diz assim: gente, o que torna vocês diferentes? O que vocês têm que vocês não receberam de presente? E se vocês receberam de presente, por que vocês estão orgulhosos? Vocês cresceram, vocês prosperaram, vocês progrediram e sem a minha ajuda. Paulo está sendo irônico ali aquela hora. Vocês se tornaram quem são sem mim. Ele vai seguir o texto, você vai perceber isso. Aí ele vai dizer assim, como eu gostaria que vocês realmente fossem reis, para que eu também reinasse com vocês. O que a gente percebe aqui é que existe uma semente de ruptura. Anote isso. Existe uma semente de ruptura nascendo ali. O povo da igreja de Corinto está rompendo com Paulo. E Paulo está deixando nas entrelinhas dizendo: ei, o que vocês estão vivendo é fruto de algo que eu ministrei sobre a vida de vocês, em que eu fui uma fonte para vocês. Onde é que eu quero chegar com isso? Você precisa descobrir a fonte da autoridade.
e mantê-la por perto. Vocês precisam descobrir uma fonte do favor e mantê-lo por perto. E aí eu vou me valer dos últimos 30 anos servindo na igreja, dos quais 25 como pastor titular. Então eu ouço um homem que já tem 70% da barba branca. Estou me aproveitando disso. Cada vez mais branca. Ouça. O que eu tenho visto na vida de muita gente é que ele corta o fluxo. Alguém o está abençoando. Porque alguém o está abençoando, ele começa a se destacar. Conforme ele começa a se destacar, ele atinge posições. E no momento que ele atinge posição, o que ele faz? Ele rompe com aquele que é uma fonte. E o que a gente está percebendo nesse texto que a gente está observando agora com critério, é que a igreja de Corinto estava desconectando de Paulo, que era a fonte de todo o favor que estava sobre... A fonte não, vou melhorar isso. Era o meio do favor que Deus estava derramando sobre eles. Portanto, você precisa identificar a fonte de favor para a tua vida e sustentá-la por perto. Agora, o que eu tenho visto ao longo desse tempo todo? Que justamente nesse ponto de diferenciação, resultado e posição, muita gente vai e corta isso. E aí, meu irmão, o que antes fluía por graça e favor, agora tem que ser sustentado por força, por peso, por luta, por guerra, quando podia ser, meu irmão, um fluxo do favor e da graça de Deus derramada sobre a nossa vida. Então Paulo vai dizer para eles: olha, queria que vocês de fato estivessem reinando, para que eu pudesse reinar com vocês também. Porque o que vocês receberam foi fruto de uma graça derramada, de um favor derramado, e vocês precisam reconhecer. Por vezes Paulo vai usar nos escritos para Corinto, reivindicando sua autoridade apostólica. Ele falou: eu não precisava, para os outros eu não deveria ter que provar, imagine para vocês que foram gerados. Ou seja, Paulo está mostrando para nós, através da sua relação com Corinto, que sim, existe um fluxo da bênção de Deus, e a autoridade passa por pessoas e envolve vocês. Esteja próximo e conectado da tua fonte de autoridade, da tua fonte de graça e da tua fonte de favor. Isso faz toda a diferença. Você pode aplicar muitos métodos, mas vai ser fluir só por meio do Espírito Santo. Quantos podem dizer amém aqui? Olha só, ainda no mesmo texto, 2 Coríntios, capítulo de número 6, verso de número 10, olha esse versículo. Olha o que o texto diz. Ele fala assim: nós os apóstolos, Paulo dizendo, tá? Nós os apóstolos estamos entristecidos, mas sempre alegres. Pobres, mas enriquecendo a muitos. Pega essa frase. O que ele está dizendo? Nós somos a fonte da riqueza de muitos. Por nós passa a riqueza de muitos. Ele está de novo dizendo para Corinto: eu tenho sido fonte da riqueza de vocês. Eu tenho sido um canal de bênção para a vida de vocês. Então o que a gente está entendendo é que a autoridade espiritual, ela depende
de um meio, de um fluxo, que desce de Deus, passa por alguns indivíduos, e irriga, rega, alimenta, sustenta a nossa vida. Então, ainda antes de falar para você do seu exercício de autoridade, semana passada eu falei do Espírito como fonte de autoridade, e hoje eu quero falar de relacionamentos como fonte de autoridade para a sua vida. Qual é a fonte de autoridade que te enriquece? Qual é a fonte de autoridade que te nutre, que te sustenta, que te abençoa? Deus está levantando gente aqui hoje, que vai ser um canal para outras pessoas. Mas você precisa entender que você vai ser que existem canais para você. Eu quero nas próximas semanas falar de como você pode ser o canal. Mas eu quero te lembrar hoje que você precisa descobrir e manter o canal. Se conectar a essa fonte e continuar se alimentando dela. Isso vai te abençoar muito. Vire para quem está ao seu lado e diga assim: algumas pessoas carregam a prosperidade dos outros. São escolhidos de Deus como fontes para nutrir o sucesso, o êxito e a realização de outros. Diga para ele: encontre o seu e seja o meio para alguém. Olha só, um exemplo prático e bíblico. Esther capítulo 10, verso 3. Esther 10, verso 3. Diz assim, ó: o judeu Mardoqueu foi o segundo na hierarquia depois do rei Xerxes. Era homem importante entre os judeus. Foi muito amado por todos os judeus, pois trabalhou para o bem do seu povo e promoveu o bem-estar de todos eles. Numa outra tradução, o texto vai dizer o seguinte: e ele foi o responsável pela prosperidade dos judeus no reino. Ou seja, foi através da liderança de Mordecai que fluiu a prosperidade dos judeus. Ou seja, Deus havia derramado graça sobre aquele homem, e aquele homem agora mantinha um fluxo que irrigava, abençoava a vida das pessoas que estavam ao redor dele, que sustentava a vida das pessoas que estavam ao redor dele. Eu quero declarar que você vai encontrar estas pessoas que são a fonte do fluxo da bênção de Deus na sua vida. Alguns já encontraram, estão experimentando isso. Alguns encontraram e romperam com isso. Alguns vão recuperar isso para a glória de Deus e vão passar a viver essa experiência por manter e sustentar essa conexão. Alguém pode glorificar Deus aqui neste lugar? O que a gente precisa entender é que toda autoridade é delegada. Ela flui através do maior para o menor. Amém? Então, delegação é quando algo sai do maior para o menor. Olha esse texto, e ele vai trazer uma boa compreensão quando Jesus se encontra com um centurião romano. Lucas capítulo de número 7. Estão comigo? Lucas capítulo de número 7, verso também de número 7. A passagem é a seguinte: Jesus
se encontra com um centurião. Um centurião é um oficial romano que comanda uma centúria, ou uma centena de homens, por isso centurião. Ele é uma autoridade, um comandante militar. Ele compreende o processo da hierarquia e da autoridade. Quando ele se encontra com Jesus, ele diz para Jesus o seguinte: Senhor, não sou digno de recebê-lo debaixo do meu telhado. Faz assim, envia uma palavra e o meu servo vai ser curado. Quando esse homem desenha o mundo espiritual, compreende esse movimento do mundo espiritual, Jesus fica admirado. Porque tem duas coisas que impressionam Jesus: fé e incredulidade. Jesus fica admirado com a fé e Jesus fica admirado com a incredulidade. Nessa feita ele ficou admirado pela fé. E ele diz assim: Israel inteiro eu nunca encontrei uma fé dessa. Eu jamais presenciei um nível de fé assim. Estão comigo? Eu jamais presenciei um nível de fé assim. E aí vem a explicação. Como que esse homem entende? Olha como ele vai dizer: por isso nem me considerei digno de ir ao teu encontro, mas dize uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem. O que está escrito aí? Por que ele vai dizer na sequência? Não ficaria melhor dizer: eu sou homem de autoridade? Porque na sequência ele vai dizer que manda, que dá ordem. Não vai dizer? Aí eu te pergunto: quem dá ordem tem autoridade ou está sujeito à autoridade? Então o que ele está dizendo? Eu sou homem sujeito à autoridade. Como eu estou sujeito a uma autoridade, eu mando e acontece. Eu falo e se cumpre. Opa! Ele está dizendo que tem autoridade ou que se submete à autoridade? Estão prontos para essa conversa? Então quer dizer que o que faz ele exercer a autoridade é o fato dele ser sujeito à autoridade. Ele não está dizendo eu tenho autoridade. Ele está dizendo eu estou debaixo de autoridade. E por estar debaixo de autoridade, eu digo vai e vai. Eu digo vem e vem. Eu digo faz e acontece. Porque eu tenho autoridade? Porque eu estou debaixo de uma fonte de autoridade. Porque eu estou debaixo de um fluxo de autoridade. Eu exercito a autoridade. E é por isso que, se você vai buscar camada após camada, o ponto inicial da autoridade é Deus. Porque toda autoridade está sujeita a Deus. Então o que esse homem está dizendo para nós? Eu compreendo a autoridade, por isso me submeto debaixo dela. E por me submeter debaixo da autoridade, eu estou revestido dela. Então, quando alguém sujeito à autoridade age, guarde isso,
é quem está por trás dele que o garante. É quem está por trás dele que o banca. Então ele diz assim: eu estou sujeito ao meu general. O meu general está sujeito ao imperador. Portanto, quando eu falo, eu estou sendo sustentado pela autoridade que me delegou, que me sustenta, que me banca, que me mantém. É por isso que você não pode romper com a autoridade que tem te abençoado. É encontrar ela e manter o fluxo aberto. Agora, quantos de nós rompemos com o fluxo de autoridade? Deixe-me dividir um pouco da minha experiência aqui com vocês. Quando eu fui ordenado pastor, eu havia encontrado naquele momento um pastor que me acolheu, me ungiu, me abençoou para seguir. Algumas pessoas conhecem essa história. Bom, esse pastor que me abençoou, infelizmente, não prosseguiu no ministério. Teve uma queda, não houve oportunidade de restauração. E aí você faz o quê? Como é que faz? Você tem dois caminhos. E aí eu queria que você observasse, eu vou falar isso aqui com muito cuidado, para não parecer arrogância da minha parte. Dois caminhos ficaram propostos ali. Ou você, que foi o que aconteceu com uma parte do que estava ali, ele teve seu problema, teve sua situação, foi uma situação de pecado, de escândalo, que interrompe aquela jornada. Vai se dividir em duas partes. Uma parte que, ferida pelo escândalo, vai falar, vai dizer, vai romper. E uma outra parte, no caso, eu, que ainda assim, 23 anos depois, se eu parar para falar dele em qualquer mesa onde eu falar, eu vou reconhecer todos os dons, todas as coisas boas que fez, todas as boas lições que eu aprendi. Ele pode ter parado. Eu não cortei o fluxo do que havia de positivo lá. Resultado, nessa mesma linha, gente, mais uma vez eu vou falar isso aqui com todo cuidado. Na linha que eu estava, tinha outros 50. A maioria nem é pastor mais. E da parte que não é, que ainda insiste no ministério, se arrasta. O único que conseguiu se destacar e avançar no ministério, está falando com vocês nessa noite. Agora, o que é que diferencia? Eu não cortei. Apesar de. Fulano é extraordinário.
lamentável o que aconteceu, mas nunca vi ninguém assim, a todos os pontos positivos. Sabe o que acontece? A autoridade continua fluindo, o favor continua fluindo. É uma fonte que eu não posso mais ir beber? Infelizmente, não. Mas eu não entulhei aquela fonte lá não. Eu vou seguir daqui para frente. Me conectei a outras fontes que continuam me abençoando, mas eu não interrompi aquele fluxo de bênção na minha vida. Alguém pegou isso aqui? Se você entender esse princípio de encontrar a sua fonte e continuar fluindo a partir dela, isso vai fazer muita diferença na sua vida. Mas vai fazer uma diferença tão extravagante na sua vida que você vai ficar impactado. Então, o que eu quero falar para você? Não rompe com isso. Mantém conectado. Mantém conexão. Porque se romper, é derrocada. Sabe, você corta esse rio. E aí depois tudo é seco, irmão. Tudo é sofrido. Tudo é pesado. E eu quero que você continue fluindo no poder do Espírito Santo. Então eu quero lançar um desafio para você aqui agora. Pega aí as tuas anotações e liste pessoas que são uma fonte de autoridade, bênção e favor para a sua vida. Pessoas que são uma fonte de autoridade, bênção e favor para a sua vida. Faça essa lista aí agora. Fez? Faz aí. Deixa eu te falar. É possível que alguns de vocês vão ficar maiores do que estas pessoas. Posso te dar um conselho? Ainda que você fique maior, continue reconhecendo como uma fonte. Ainda que você fique maior, continue reconhecendo como uma fonte. Eu tenho alguns amigos que no passado estavam em uma situação mais proeminente do que a minha e me abençoaram bastante. O tempo passou, eu cresci. Deus me abriu portas. E se a gente for parar para pesar na balança, quer dizer, isso aí é meio ruim pesar na balança, que a gente fica meio constrangido. Se a gente for parar para pesar, todo mundo quer ser fitness hoje, né? Se a gente for parar para fazer uma métrica das coisas, o que aconteceu? Eu fiquei maior. Podemos falar? Que ou não podemos? Fiquei maior. Só que o fato de eu ter ficado maior não mudou minha percepção. Ainda continua sendo uma fonte. Ainda continua sendo para mim, será reconhecido como uma fonte de bênção para a minha vida. E essa fonte de bênção para a minha vida continua me nutrindo, continua me alimentando. Então deixa eu falar, tem gente aqui me ouvindo que pode ficar maior do que eu. Tem gente aqui que vai ficar maior do que essa lista que você escreveu. E o que vai acontecer? Você vai continuar olhando aqui para essa lista e dizer, é uma fonte, eu vou honrar, eu vou beber, eu vou reconhecer, e isso vai continuar empoderando você para viver o seu propósito. Nós estamos falando de uma liderança espiritual eficaz e que destrava o mundo espiritual de tal forma que você vai viver resultados extraordinários. Mantenha o fluxo aberto. Agora, uma vez que você reconhece essas pessoas, deixa eu falar um pouquinho sobre
relacionamentos que transferem autoridade. Escreva isso aí, relacionamentos que transferem autoridade. Muito provavelmente essas pessoas que você colocou acima, elas vão gerar autoridade na sua vida, e você precisa entender que alguns relacionamentos vão manter autoridade, e alguns deles vão vir primeiro por delegação. Anota isso, delegação. Eles vão enviar você, abençoar você para o que você faz. Isso é uma forma de relacionamento que traz autoridade. Quando alguém te envia, quando alguém te endossa. Uma outra forma de relacionamento que traz autoridade é a capacitação. Com quem você aprendeu? Então, por exemplo, quando você vai lá, você fez uma especialização com uma pessoa importante lá na sua área. Vamos dizer que você é do direito e você fez uma especialização com um cara famoso do direito. O que está acontecendo? A capacitação que você fez com essa pessoa criou uma relação de capacitação, ou seja, a autoridade dele agora está sobre você. Ó, fulano fez especialização com o ciclano. Ou seja, o ciclano é famoso, o fulano agora recebe, pelo relacionamento da capacitação, a autoridade do fulano. Quem entende isso? Então eu vou lá agora e faço lá, enquanto lá, eu sou engenheiro, eu faço uma especialização com um engenheiro badaladíssimo. Ó, eu trabalhei lá com um engenheiro tal, ou seja, eu recebi capacitação de alguém, portanto a relação da capacitação me autoriza. Você está entendendo isso? Então assim, ó, eu vim em nome de delegação, eu aprendi com ele, capacitação. Então quando você vai criando esses tipos de relação, delegação, capacitação, o que começa a acontecer? Você começa a fluir na autoridade de alguém. Qual a sua relação com ele? Ele que me mandou aqui. Qual a sua relação com ele? Eu aprendi com ele. Quando você começa a usar disso, isso começa a revestir você. O seu nível de autoridade cresce. Por quê? Porque você está se relacionando com alguém, seja por delegação, seja por capacitação, ou até, em alguns casos, por associação. Então o que começa a acontecer? Você começa a se associar. Então, por exemplo, hoje de manhã eu fiz uma live com o pastor Irineu Grubert. Quem conhece o Irineu Grubert aqui? Irineu Grubert tem uma história de impacto no Brasil e nas nações. É um homem de autoridade, muitos anos de ministério. Então, eu fui fazer seminário do pastor Irineu Grubert. Inscrição, fui lá participar do seminário do Irineu Grubert. Então aprendi com o Irineu Grubert. Aí, olha só, era uma relação de ensino, de capacitação, de formação. Então, recebia dele e aplicava o que aprendia com ele. Aí, Irineu começou a me levar para os seminários dele, para ministrar. Então, em determinado momento do seminário dele, ele falava assim: Júlio, vem cá e ministra. Agora eu estou ali, porque ele está delegando uma autoridade para mim. E aí eu tenho o privilégio de ministrar no auditório dele, no seminário dele. Olha, eu estava lá tendo uma relação
Eu estava tendo uma relação com ele de capacitação. Agora estou tendo uma relação de delegação. Com o tempo, o que começa a acontecer agora? Eu começo a ter uma relação de associação. Porque aí eu passo a fazer parte dos preletores dos seminários do Irineu Grubert. Então agora eu estou associado com ele. E essa é uma hora perigosa. Quem está comigo? Porque enquanto você está ali, inscrito, uma relação de capacitação, aprendi com o Irineu Grubert. Aí você vai lá, e você começa a ter o privilégio de ministrar no púlpito dele. Olha, fui delegado, encaminhado pelo Irineu Grubert aqui. Aí agora você começa a ser associado com ele. E aí o que começou a acontecer? Eu comecei a receber um monte de convite das pessoas que frequentavam o seminário dele. E agora quando ele lança lá o seminário dele, ele coloca lá no cartaz, vai estar aqui o Júlio Vertulo. Então agora eu estou associado com ele. Eu estou usando esse exemplo porque hoje eu fiz uma live com ele, estou aqui, está fresco na memória. Começa a ter uma associação. Eu faço coisas com ele. E essa é uma hora perigosa. Porque essa é a hora que o cara pode dizer assim, afinal de contas, olha só, há de convir comigo. E o espírito do orgulho entra. Alguém comigo? Mas a gente já blindou na oração aqui, né? Já blindou na oração. O espírito do orgulho entra. E aí geralmente é nessa hora onde você começa a ser associado, que você começa a achar que é você. Que você começa a achar que agora você conquistou o seu lugar. É nessa hora que muita gente corta. Porque quando você chega nesse ponto, faz uma notinha aí. Você pode confundir autoridade e poder. E seguir só com o poder, deixando a autoridade para trás. Eu falei semana passada sobre a diferença entre autoridade e poder? Falei? Não? Bom, usando o exemplo do policial rodoviário? Então, ok. Aí eu falei isso no Rio de Janeiro. Agora eu lembrei. Sexta-feira. Falei isso no Rio de Janeiro. Aí até usei um exemplo, que lá isso aqui quase não acontece. Olha só. Um bandido pode parar você na estrada? Sim ou não? Pode. Se ele usar de poder para isso, vai lá, fecha você na estrada, o que você vai fazer? Eu pergunto, ele tem autoridade para fazer isso? Mas tem o? Agora, o policial rodoviário, ele não é o Superman, ele não é o homem de aço, mas ele vai para qualquer rodovia, está vindo um caminhão de 50 toneladas, a 120 por hora, ele não é um Jedi. Os mais antigos vão entender isso só. Irmãos mais antigos. Ele não é um Jedi. O caminhão vem 50 toneladas, 120 por hora.
uma potência incrível. Aquele cara de peito aberto vai para a estrada, levanta a mão, e com a mão levantada ele tem a autoridade, que se torna poder, para fazer o caminhão. Olha, tem até... Como é que é? Boa. Agora a gente tem poder e autoridade. Um cara armado tem o poder de parar pela força. Mas um cara revestido de autoridade para sem fazer força. Tem muita gente fazendo, mas fazendo porque em algum momento perdeu a... Vocês são geniais. Porque o que é autoridade, Jefferson? Essa não tem no Google. A autoridade é o exercício legal do poder. A autoridade é o exercício legal do poder. E aí muita gente rompe a autoridade e começa a fazer só no poder. Aí no poder, porque quem lidera com poder sem autoridade, na liderança só pelo poder, gente é machucada. Na liderança só pelo poder, tem efeito colateral. Ele machuca e também se machuca. Na liderança pela força, pelo poder, quem está comigo? Na liderança pela força, pelo poder, o que acontece? Você começa a ter gente machucada, você começa a ter gente abusada, você começa a criar traumas, você começa a ferir pessoas, as coisas estão acontecendo, os resultados estão aparecendo, os frutos estão aí, né? As planilhas estão sendo preenchidas positivamente, os números estão sendo alcançados, mas o preço pago em alma, em mente, em espírito, em coração, em relacionamento, isso tudo começa a colapsar à volta. E aí no fim, meu irmão, é gente se acabando, porque trocou autoridade pelo poder. E geralmente nesse nível de associação é que uma tentação começa a surgir. E aí tem um outro nível de relacionamento que transfere autoridade, que muitas vezes se perde, que é o nível da sucessão. Então alguns vão receber autoridade por capacitação, porque aprendem, outros por delegação, porque são enviados, obedecem, outros por associação, porque agora são parceiros, caminham juntos, e depois isso pode chegar a uma sucessão, esse sai de cena e o outro continua tomando a forma, mas o importante é que você nunca venha romper com o fluxo de autoridade. O Espírito Santo vai te empoderar e pessoas vão te revestir. Olha só, anote essas coisas aqui, eu vou falar algumas coisas para vocês agora aqui. Quem tem uma fonte de instrução dá saltos. Quem tem uma fonte de instrução dá saltos. Deixa eu te falar, o que eu te ensino pode te dar um salto. Mas o que eu te ensino eu conquistei dando passos.
E aí eu dei 10 passos e entendi aqui. Aí eu vou ensino você a dar um salto. Então quem tem uma fonte de instrução dá saltos. Quem não tem vai ter que fazer o caminho. Mas quem tem uma fonte de instrução vai dar um salto. Portanto, é importante que você olhe para essa lista de instrução, de mentoria e de inspiração e valorize ela e amplie ela, para que você possa dar alguns saltos. De qual experiência você tem se valido? Pergunta, de qual experiência você tem se valido? Porque uma experiência compartilhada economiza dinheiro, poupa tempo e evita tropeços. Anota essa aí. A experiência compartilhada economiza dinheiro, poupa tempo e evita tropeços. É por isso que eu preciso reconhecer fontes e mantê-las. Posso ouvir um amém? Porque melhor que descobrir um caminho é receber um mapa. Porque melhor que descobrir caminho é receber mapa. Cara, eu já fui lá. Outro dia estava com uma pessoa, fiquei chateado. A pessoa tinha feito um negócio, que eu tinha um mapa. E a pessoa podia ter me perguntado, podia ter falado comigo. Foi querer descobrir o caminho. E era só ter me pedido o... Você vai insistir em querer descobrir caminho? Ou vai se manter ligado a pessoas que têm um mapa? Eu estou procurando quem tem mapa para a minha próxima fase, irmãos. Eu estou olhando o ponto que eu estou. E esses dias mesmo eu peguei 2024 para isso, na minha cabeça. Eu falei assim, ó, quem está circulando na minha próxima fase? Eu vou colar nesse fulano. Eu vou buscar esse fulano. Ele está circulando na minha próxima fase de ministério. Ele está circulando na minha próxima fase de igreja. O que eu vou fazer? É ali que eu vou. Por quê? Por que eu vou descobrir caminhos se eu conheço alguém que tem mapa? Quem que tem um mapa para a sua próxima fase? Quem que tem um mapa para o seu próximo projeto? Você precisa se aproximar dessa pessoa. Você precisa seguir esse caminho. Toda autoridade legítima é delegada, ou seja, ela não vem do indivíduo, ela foi buscar em alguém. E por que nós chegamos num teto? Por que a gente fica travado numa fase? Porque tem gente que tem um mapa e a gente não está indo buscar o mapa. Porque a gente é bom demais para perguntar. Porque a gente é bom demais para submeter. Porque a gente é bom demais. E aí eu vou cair de novo no que no começo o apóstolo Paulo dizendo assim, vocês chegaram aí, chegaram como, hein? Vocês estão aí em cima. E quem foi que colocou vocês aí em cima, hein? Vocês estão reinando agora, vocês são assim, né? Tão importantes, de onde veio tudo isso que vocês têm?
Aí o que está passando na mente de cada um de vocês agora é: como eu posso fazer essa aproximação? Está disposto a investir? Ó, gente muito longe, você pode ler. Então eu posso me aproximar pela... Olha só, você nem conhece o cara, mas você pode aprender com ele. Então você pode ter, na relação que eu te falei, capacitação. Eu leio o livro de um monte de gente que já morreu. Eu não faço sessão espírita, eu só leio. Não, vou invocar aqui o espírito do fulano. Não, eu pego o livro dele e leio. Se dá problema depois, né? Então como é que eu posso fazer? Leitura. Como é que eu posso me aproximar? Eventos. Tem gente que lê o meu livro. Tem gente que está sentada aqui hoje. E tem gente que a gente vai tomar um café semana que vem. Não é todo mundo não tem tempo. Alguém, quem sabe. Mas o que eu posso dizer? Olha, então eu posso me aproximar pela leitura, eu posso me aproximar por um evento, eu posso me aproximar por uma conexão. Irmãos, parte dos preletores que hoje eu convivo com eles nas conferências, eu estava sentado na última fileira assistindo eles anos atrás. Li livro, participei de evento, criou uma conexão. Ou seja, você pode se aproximar, mas tem que ser intencional, tem que buscar. Qual é o teu próximo nível empresarial? Qual é o teu próximo nível ministerial? Qual é o teu próximo nível de fé? Procure se aproximar dessas fontes. Existem formas que você pode chegar lá. Então está na hora de sair do lugar que está. Está na hora de sair do lugar e da posição que está. Está na hora de encontrar essas fontes de autoridade e de graça e se colocar debaixo desse canal. Para que então você possa fluir como autoridade. Você possa exercer sua liderança com autoridade. Porque sem esses dois primeiros passos que eu te coloquei semana passada e esse, você vai fazer tudo na força. E tudo que é pela força é sofrido, é pesado, é desgastante e é temporário. Mas tudo que vem debaixo de uma unção liberada, de uma graça liberada, de um favor liberado, é leve, é renovador, é surpreendente e permanece. Você pode dar glória a Deus? Tarefa: descobrir fontes que me abençoam e me aproximar delas. Tarefa: pesquisar fontes que podem fluir sobre a minha vida e me abençoar. Então, reconhecer e descobrir. Quem são as fontes que têm te abençoado? Agora, quais são as fontes que podem te abençoar? Não dá para você ficar parado nisso. Vai ter que continuar. Não dá para se acomodar nisso. Então eu quero dizer aqui que toda acomodação está caindo por terra. Está sendo rompida aqui hoje. Em nome do nosso Senhor Jesus.
Você vai reconhecer quem já tem te abençoado e vai procurar os que ainda podem te abençoar. Agora deixa eu te falar uma outra coisa. Você precisa fazer manutenção disso. Porque muita gente consegue chegar, mas não consegue manter. Quem está comigo? Eu vou te dar 3 conselhos para você fazer manutenção. Quando você reconhecer e descobrir quem te abençoa. É muito simples, mas tem que ser praticado. Conselho 1 que eu te dou. Gratidão. Seja grato. Agradeça. Manifeste gratidão. Quer manter um fluxo de autoridade e bênção sobre a tua vida? Seja grato. E se você perdesse aquilo que você não agradece? Imagina quanta coisa ia sumir da sua vida? Gratidão. Manifeste gratidão. Declare gratidão. Seja grato. Tenha, nutre, alimente o sentimento de gratidão. Quem está comigo? 2. Reconhecimento. Reconheça. Seja grato e reconheça. Externe isso. Fale disso. Honre isso. Quem está comigo? Quer manter o fluxo dessa autoridade sobre a tua vida? Seja grato e reconheça. Fale para as pessoas de onde veio. Fale para as pessoas com quem você aprendeu. Fale para as pessoas quem te abençoou. Seja grato, reconheça. E aí, 3, honre. Quer fazer a manutenção desse fluxo? Honre. Honrar é demonstrar o valor. Então demonstre o valor. Honre a pessoa. Honre essa autoridade. Honre essa fonte. Quando você fizer isso, meu querido, você está mantendo o fluxo aberto. Você vai continuar fluindo debaixo dessa bênção. Isso é espiritual. Então guarda isso. Quer manter gratidão, reconhecimento e honra. Pratica isso. Sua vida vai fazer toda a diferença. Você vai ter experiências que vão fluir com isso de uma maneira tão extraordinária na sua vida. Você não tem noção. Tenta comigo. Pegou? Eu creio que o Espírito Santo está com você. E aí, a gente precisa tratar a natureza humana. Você já clareou tudo isso aqui. Eu vou começar a caminhar para o nosso final. Essa hora que você fala, a gente precisa vencer dentro de nós resistências humanas. Porque tudo que eu estou te falando aqui, deixa eu te falar, tem uma guerra dentro de você para você não viver isso. Tem uma guerra dentro de você para você não viver isso. E eu quero orar aqui agora. 6 orações. Porque tudo que eu estou te falando, dentro de você existem bloqueios, resistências, para você não receber de outra pessoa aquilo que Deus tem para você. E o primeiro é, você precisa crescer em humildade.
quanto mais você cresce em humildade, mais apto você está para receber. Então anota isso aí, crescer em humildade. O homem que cresce em humildade está pronto para receber. A humildade vai se contrapor a este orgulho. Então, se você quer estar aberto para receber de outro, você precisa ser humilde. E humildade é quebrantamento, humildade é dobrar-se, humildade é submissão. E quando você tem práticas de humildade, é não se sentir maior, não se sentir superior, não se impor. Quando você tem práticas de humildade, você está se abrindo para receber de outras pessoas. Humildes como Jesus, posso ouvir um amém? Quer desconstruir as barreiras? Aprenda a ser um admirador de pessoas. Reconheça valores e admire. Quando você começa a admirar pessoas imperfeitas, pessoas que talvez em alguma área sabem menos que você, mas você consegue criar admiração. Você está desconstruindo barreiras para receber de pessoas. Mas a gente foi criado de tal maneira, uma hora uma certa de orgulho, outra hora a gente sempre tem traumas e a gente não consegue admirar ninguém, porque a gente sempre quer ver o lado negativo da pessoa. E a hora que você começa a admirar, você começa a estar apto para receber. Você se torna suscetível a receber. Então começa a quebrar isso. Humilde, admiração. Número 3, faça constatações. Não é possível. Fulano fez isso, é de admirar. Você começa a reconhecer os frutos. Você começa a reconhecer os frutos. Você começa a quebrar resistências. 4, você começa a fazer substituições. Tirar e recolocar. Tirar alguns e colocar outros. Você começa a substituir quem não te dá nada, aquilo que ocupa a sua mente, que não te fornece nada. Você começa a colocar outras no lugar, entendendo que ali tem uma fonte de Deus para a sua vida, que ali tem uma fonte de Deus para a sua casa. E você começa a reorganizar. Você começa a substituir ideias que só te atrasavam e trazer ideias novas. Você começa a substituir sentimentos que só te aprisionavam e agora você começa a trazer sentimentos novos. Mas como é que eu posso trazer um sentimento novo? Sentimento não é uma coisa que brota, não. Sentimento é uma coisa que você cultiva. O ruim você mata, o bom você aduba, investe, valoriza, foca nele. Você começa a fazer substituições de dentro de você, tira uma coisa e põe outra. É por isso que a desconstrução é importante na sua vida. Algumas situações precisam ser desconstruídas. Quem está comigo? É por isso que você precisa passar por um período de adequação.
Escreve isso aqui, ó. Eu preciso me adequar para a minha próxima fase. Eu preciso me adequar para a minha próxima fase. E a adequação é um desafio porque você tem que mudar. Você tem que se adequar. E geralmente a nossa conduta é: o mundo à minha volta tem que se adequar a mim. E eu vou procurar lugares onde estejam mais adequados à minha pessoa. E às vezes Deus te coloca aqui sentado num lugar onde você está inadequado. E você diz: isso aqui não é para mim não. Pois eu quero te dar uma sugestão. Se você sentiu por algum momento que isso aqui não é para você, eu tenho absoluta certeza que você vai crescer muito aqui. Porque são nesses momentos de adequação que você se desenvolve. Então, tenha um fluxo. E mantenha esse fluxo vivo na sua vida. Ele vai fazer toda a diferença. Quem está comigo? Fica de pé. O Espírito Santo, ele é muito criativo. Você crê nisso? E eu estava ali agora, orando antes de entrar, e o Espírito Santo me fez lembrar do caminho de Emaús. E assim, eu tenho estudado um pouco a Bíblia nos últimos anos. Juliana, eu olhei e falei: Senhor, o caminho de Emaús não tem nada a ver com o que eu vou ensinar aqui hoje. Mas eu estava ali em oração e o Espírito Santo falou assim: caminho de Emaús. Eu falei: não, eu conheço o texto, mas vou ler de novo. Eu li o texto. Eu falei: Senhor, tem nada a ver com o que eu estou ministrando. Eu não sei se o senhor olhou o meu esboço, se o senhor prestou atenção. Se o senhor quiser, eu mando uma cópia para o senhor. E o Espírito Santo comigo: caminho de Emaús. Eu até anotei, irmãos, mas anotei só por obediência mesmo. E eu já estava aqui decidido que eu nem ia ler esse negócio com vocês. Mas o Espírito Santo é o Senhor de todas as coisas. Eu quero que você pegue a sua Bíblia aí. E abra comigo em Lucas capítulo 24. Verso de número 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas
embora junto deles estivesse a fonte, embora junto deles estivesse o mestre, embora junto deles estivesse o mentor, embora junto deles estivesse o professor, embora junto deles estivesse aquele que ensina, que instrui, que inspira, mas seus olhos estavam fechados, impedidos de reconhecê-lo. Segura do verso 16. A gente precisa sair daqui hoje com os olhos abertos e capazes de reconhecer quando o Senhor coloca do nosso lado gente que vai fazer a gente crescer, gente que vai fazer a gente prosperar, gente que é uma fonte para a nossa jornada. Olha o texto. Eles estão com o mestre, com o mentor, eles estão com o Senhor do lado deles, mas eles não conseguem enxergar, eles não conseguem perceber, reconhecer. A Bíblia diz que eles estavam impedidos. Tem muita gente que está caminhando sozinho, caminhando na própria força, e você não tem percebido as fontes que Deus tem colocado à sua volta. O que me faz lembrar de Agar e Ismael, que estão chorando de sede, e Deus vai dizer para ela: levanta a cabeça, tem um poço aí na tua frente, e você não está vendo a fonte. Tem muita gente caminhando, e olha, essa palavra, ela é de Deus para a sua vida, porque o Espírito Santo está te dizendo: eu vou abrir os teus olhos, eu vou te dar o discernimento, eu vou te dar a sabedoria, e você vai reconhecer fontes quando passar por elas, e você vai beber dessas fontes, vai se conectar a essas fontes, e essas fontes vão alimentar você. Porque sabe qual é o problema? É que os dois que estavam caminhando na mesma perspectiva e da mesma experiência, e enquanto eles só falavam da sua própria experiência, aquele que compreendia, que tinha uma compreensão superior, que estava adiantado no processo, apenas os ouvia. Deixa eu te falar alguma coisa com muito cuidado. Os dois iguais caminhavam e nenhum dos dois crescia. Mas quando o terceiro começou a caminhar com eles, a Bíblia vai descrever essa experiência como um coração que ardia. Como um coração que ardia. Que eu quero te dizer, querida, que você tem que caminhar com gente que já está adiantado na experiência, e quando te expõe, o seu coração arde. Procure as fontes que fazem arder teu coração, procure fontes que fazem arder a tua fé, procure fontes que fazem arder você, para que você possa ter experiência para o seu novo nível e para o seu novo tempo. Eles estavam impedidos de perceber. E Jesus tem uma sentença sobre isso. Verso de número 25 do mesmo capítulo. E ele lhes disse: como vocês custam a entender, como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Ele está dizendo: existe em vocês uma resistência que precisa ser quebrada. E a Bíblia diz que então ele começa a expor as Escrituras, e as Escrituras vão provocar essa experiência de um coração aquecido, ao ponto dos olhos se abrirem.
ao ponto dos olhos se abrirem. Eu oro aqui hoje, para que você possa perceber que Deus tem colocado fontes que te abençoam ao seu redor, e que você possa beber dessas fontes de tal maneira que o seu coração se aqueça e os seus olhos se abram. Levante as tuas mãos aos céus e diga comigo: Senhor, eu quero perceber as tuas fontes ao meu redor, beber desta água, aquecer meu coração e abrir os meus olhos. Hoje aqui eu me apresento diante de ti, para que o teu nome seja glorificado. Eu reconheço que uma parte é o poder de Deus descendo sobre mim, outra parte é a bênção que flui por pessoas sobre a minha vida. Hoje eu reconheço fontes de favor, fontes de graça, fontes de sabedoria, fontes de autoridade, que hoje me abençoam, me promovem, me edificam para a glória de Deus. Quem crê, diga amém. Dá um aplauso ao Senhor neste dia. Dá um aplauso ao Senhor neste dia. Dá um aplauso a Jesus neste dia. Seus olhos vão se abrir, seu coração vai queimar, você vai beber da fonte. Essa fonte vai te abençoar, essa fonte vai te prosperar, essa fonte vai te dar autoridade, essa fonte vai te dar favor. Pai, nós queremos encerrar essa noite, meu Deus. A gente avançou um pouquinho mais. Senhor, os próximos dias, o Senhor vai nos instruir sobre como compartilhar, empolgar, mobilizar e ativar pessoas. Mas como nós poderíamos, Deus, ativar sem sermos ativados? Despertar sem sermos despertados? Agir sem sermos abastecidos? O Espírito Santo e as pessoas ao meu redor são fontes de autoridade, favor, graça, bênção, prosperidade, liderança, crescimento, em nome de Jesus. Senhor, se nós rompemos o fluxo com alguma autoridade, se houve desprezo, se houve seu rebeldia, se alguma semente de orgulho bateu em nosso coração, nós queremos sondar nossa alma agora. Queremos avançar em nome de Jesus, e o Senhor venha ser glorificado em todas as coisas. Espírito Santo, nós oramos hoje aqui e confiamos na Tua promessa. O Senhor começou essa boa obra e o Senhor é fiel para completar. Quem crê, diga amém.